A noite parecia interminável quando deixei o posto de combustível. A chuva havia parado há pouco, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, misturado ao odor de óleo e ferrugem do caminhão. O céu, sem lua, mergulhava a estrada em escuridão total. Apenas os faróis cortavam a neblina rasteira, projetando sombras que dançavam sobre o asfalto. As árvores se erguiam de ambos os lados como muralhas negras, suas copas formando um túnel onde até o vento parecia hesitar em passar. A estrada seguia reta, sem curvas por muitos quilômetros, mas havia algo estranho naquela noite. O som constante do motor era o único ruído audível, e mesmo assim, parecia abafado, como se o mundo inteiro tivesse perdido o ar. Havia algo ausente. Nenhum canto de inseto, nenhum sussurro do vento nas folhas. Era como se a própria natureza tivesse parado para observar minha passagem. No início, pensei que fosse apenas cansaço. Horas na direção podiam pregar peças na mente, e eu já estava há 2 dias dormindo pouco, tentando cumprir o prazo de entrega. Mas então, percebi que o retrovisor central refletia algo além da estrada. Um brilho, sutil, quase imperceptível, movendo-se entre as sombras. Inclinei o espelho, tentando enxergar melhor. Nada. Apenas o escuro absoluto atrás de mim. Respirei fundo e voltei a encarar a estrada, tentando me convencer de que era ilusão. Contudo, a sensação de estar sendo observado crescia em silêncio, como um peso sobre o peito. As sombras pareciam se aproximar a cada quilômetro, se deformando à medida que os faróis se moviam. Ocorreu-me um pensamento incômodo, e se algo estivesse me acompanhando? Não um carro, não uma pessoa. Algo que não precisava de pneus, nem passos. Algo que se movia como o vento, mas com propósito. Apertei o volante, o couro úmido de suor escorregando sob meus dedos. O farol alto iluminava uma curva distante, e por um instante, juro que vi uma forma atravessando a pista. Era alta, magra demais para ser humana, e movia-se de maneira irregular, quase flutuando. O coração disparou. Pesei no freio com força e o caminhão rangeu, mas quando os faróis cortaram novamente o escuro, não havia nada ali, apenas a estrada vazia. Por alguns segundos permaneci parado, observando o asfalto molhado. A neblina começava a se adensar outra vez, formando uma parede branca adiante. Respirei fundo e tentei ignorar o tremor das mãos. Talvez fosse um animal, uma sombra projetada, ou até mesmo minha mente cansada. Ainda assim, a sensação de presença não me abandonava. Era como se algo invisível tivesse subido na carroceria e agora me observasse em silêncio. Continuei dirigindo, mais devagar. A cada quilômetro, meu olhar retornava involuntariamente ao retrovisor. E então, pela primeira vez, notei um movimento. Uma forma escura se destacava entre as árvores, acompanhando o caminhão. Não corria, deslizava. E quando virei o olhar para a estrada, a forma já não estava lá. O estômago se revirou. A mente buscava explicações lógicas, mas o corpo reagia com puro instinto. Senti a pele arrepiar-se, o ar parecer mais denso e a respiração se tornar irregular. Eu sabia que havia algo ali, na escuridão, observando cada gesto meu. E naquele instante compreendi que a solidão da estrada era apenas uma ilusão. Aquela noite eu não estava sozinho. No dia seguinte, tentei compartilhar o que havia sentido na estrada com outros caminhoneiros e com os atendentes do posto de combustível. Cada relato parecia desmoronar no instante em que palavras saíam da minha boca. Todos me olhavam com desconfiança, alguns com um sorriso de escárnio, outros com aquela expressão de quem acha que está lidando com um homem cansado e exagerado. Ninguém havia notado nada, ninguém vira sombra, forma estranha ou qualquer anormalidade. Essa incredulidade apenas aumentou minha inquietação. A estrada, sob a luz do dia, parecia normal, inóspita, mas segura. Mesmo assim, algo em mim continuava alerta. Pequenos sinais surgiam nos lugares mais comuns. O reflexo de algo rápido nos retrovisores, uma sombra fugidia entre as árvores, ou o silêncio pesado que se instalava durante o percurso, quebrado apenas pelo ronco do motor. Cada detalhe fazia meu corpo tensionar, cada músculo pronto para reagir, mesmo sem entender completamente o porquê. Passei a falar comigo mesmo, repetindo frases para me convencer de que precisava manter a calma. É apenas cansaço. Apenas cansaço.
Mas quanto mais eu me esforçava para racionalizar, mais a sensação de ser observado crescia. Meu instinto gritava que algo estava lá, escondido, esperando, mas ninguém poderia ver ou confirmar. Enquanto dirigia sozinho naquela estrada vazia, comecei a perceber padrões sutis. Sombras que se moviam de forma coordenada, o vento que parecia soprar em direção contrária apenas onde a presença passava, uma sensação de frio súbito que surgia e desaparecia sem explicação. Tudo isso me fazia questionar minha própria sanidade. Seria imaginação, exaustão, ou algo realmente estava me perseguindo, testando minha resistência, observando cada pensamento e cada medo que eu tentava esconder? A noite seguinte aproximava-se, e o pensamento de enfrentar novamente a estrada deserta me enchia de uma ansiedade quase física. A incredulidade dos outros aumentava o peso do meu próprio medo. Eu estava sozinho, consciente de algo que ninguém acreditaria. E a cada quilômetro percorrido, sentia a presença se aproximando, silenciosa, insistente, invisível aos olhos do mundo, mas absolutamente real para mim. Meu coração se apertava e a sensação de vulnerabilidade crescia. Eu estava aprendendo que algumas verdades não podiam ser compartilhadas, apenas suportadas. A estrada parecia agora um território hostil, e cada viagem noturna seria um teste de coragem e sanidade. Na noite seguinte, voltei à estrada com o caminhão carregado, e a sensação de ser observado voltou com intensidade ainda maior. A escuridão parecia mais densa, como se cada árvore, cada sombra, estivesse consciente da minha presença, pronta para revelar algo que o mundo normal não podia enxergar. A neblina rasteira começava a se formar novamente, envolvendo o asfalto e criando uma barreira entre mim e o que quer que estivesse à espreita. Então percebi. Entre as árvores à beira da estrada havia uma figura parada, imóvel, que parecia deslizar silenciosa na escuridão. Seus olhos refletiam a luz dos faróis de maneira fria e intensa, penetrando minha mente, como se estivesse lendo cada pensamento e cada medo que eu tentava esconder. Era humanoide, mas com proporções distorcidas, braços longos demais, corpo fino e uma cabeça levemente inclinada, dando-lhe uma aparência de alerta constante e predatória. A presença não precisava tocar o caminhão para que eu a sentisse. Havia uma pressão no ar, uma densidade fria que parecia comprimir meu peito a cada respiração. Meu corpo reagia antes da mente, músculos tensos, mãos apertando o volante até doer, suor frio escorrendo pela nuca. Cada curva se tornava um desafio, cada quilômetro uma prova de resistência contra o terror silencioso que me perseguia. Quando olhei pelo retrovisor, tive a impressão de que a figura estava mais próxima, quase dentro do caminhão. Um instante de estação e ela parecia desaparecer, mas a sensação de ser observado permanecia, pulsante, constante. A dúvida começou a corroer minha mente, e se ninguém pudesse vê-la? E se eu estivesse me tornando louco, vítima de cansaço e paranoia? Mas a presença era inegável, o medo era real e absoluto, gravado em cada fibra do meu corpo. O ar na cabine tornou-se pesado, frio, carregado de um aroma indefinível, metálico e úmido, que fazia meu estômago se revirar. Tentei me concentrar na estrada e manter os olhos nos faróis à frente, mas era impossível ignorar o peso daquilo que me acompanhava. Cada quilômetro percorrido aumentava a certeza de que não havia explicação racional, que algo além da realidade conhecida se escondia na escuridão, observando, testando, esperando. Eu sabia, naquele instante, que não estava apenas sendo seguido. Estava sendo estudado, como se a estrada tivesse se tornado uma armadilha, e eu, sua presa consciente, tentando escapar sem saber para onde ir. O medo que me acompanhava desde o primeiro instante na estrada tornou-se insuportável. Pressionei o acelerador, sentindo o caminhão vibrar com força sob minhas mãos. O asfalto molhado refletia os faróis em faixas brilhantes que se estendiam à frente, mas nada parecia suficiente para me dar segurança. A neblina rasteira se adensava, envolvendo o veículo como um manto úmido e frio, tornando a estrada quase invisível. Olhei pelo retrovisor e, como se tivesse surgido do nada, a figura estava lá. Flutuava entre as árvores, movendo-se com a mesma velocidade do caminhão, indiferente à distância que eu conseguia colocar entre nós. Cada farol que surgia ao longe parecia uma promessa de alívio, mas ao voltar a olhar, a presença permanecia, silenciosa, paciente, calculando cada movimento meu.
Meu coração batia descompassado e a respiração vinha em pequenos golpes, cortando o ar frio da cabine. Cada curva parecia se alongar, cada árvore parecia avançar em minha direção, e meu corpo reagia com tensão máxima. Sentia os músculos endurecidos, mãos quase marcadas pelo couro do volante, pernas rígidas pelo esforço de manter o controle. O caminhão rugia sobre o asfalto, mas a velocidade não parecia importar. A sensação de perseguição era absoluta, como se a estrada e a floresta se dobrassem em torno da criatura, tornando impossível qualquer fuga. Cada sombra ao lado da pista parecia se mover de forma coordenada, e a brisa que soprava nas copas das árvores parecia carregar sussurros inaudíveis, como se o ambiente inteiro participasse da caçada silenciosa. Tentei me concentrar na rota, em pontos de referência, em faróis distantes. Mas cada tentativa de racionalizar era corroída pelo medo puro e direto que pulsava em meu peito. Eu não estava apenas correndo. Estava sendo perseguido por algo que existia além do que a mente humana normalmente reconhece. Em cada quilômetro, a certeza se firmava. Não havia refúgio, não havia testemunhas, não havia ajuda. Eu estava sozinho. E, naquela estrada deserta, a criatura não precisava de mais do que sua presença para me paralisar. Cada movimento que eu fazia era registrado. Cada pensamento meu parecia ser amplificado e observado, e a noção de tempo desaparecia, transformando minutos em eternidades. A corrida tornou-se uma batalha entre a razão e o medo, uma luta para manter o controle enquanto a presença se aproximava, silenciosa e inevitável. Eu sabia que se algum erro acontecesse, se um instante de distração surgisse, não haveria chance de escapar. Quando finalmente cheguei a um pequeno trevo que levava a um ponto de parada, meu corpo estava exausto e tenso. O caminhão ainda vibrava com a velocidade e o peso da carga, e minhas mãos, trêmulas, mal conseguiam controlar o volante. A estrada à frente parecia finalmente se abrir, e o silêncio local me trouxe um alívio momentâneo, mas instável. Olhei para trás, para a estrada deserta que deixava a floresta para trás, e por um instante a escuridão parecia normal. A neblina levantava-se lentamente, dissipando-se entre as árvores, e a sensação de perseguição parecia desaparecer. Tentei convencer a mim mesmo de que havia sido apenas exaustão, uma combinação de cansaço e tensão que prega peças na mente. Mas um instinto profundo me dizia que não. Foi então que percebi algo dentro do caminhão. Um pacote, pequeno e pesado, coberto por um tecido escuro, repousava no banco de trás. Meu corpo estremeceu ao encostar nele. Havia uma frieza que parecia pulsar, quase viva. Levantei o pano com cuidado e meus olhos se depararam com uma máscara distorcida, pálida, com olhos vazios que pareciam me encarar de volta. Um calafrio percorreu minha espinha. A compreensão me atingiu como um golpe. Aquilo não era apenas uma sombra ou uma presença distante. Estava dentro do caminhão comigo o tempo todo, silenciosa, aguardando o momento certo para se revelar completamente. O medo que eu sentia ao longo da estrada agora tinha uma forma concreta, um lembrete físico de que minha vida esteve em perigo. O silêncio do trevo tornou-se pesado, opressivo, como se a floresta e a estrada observassem em conjunto. Eu não estava apenas sendo seguido. Estava sendo caçado, testado, empurrado ao limite. Cada quilômetro percorrido, cada curva enfrentada, tinha sido parte de um jogo macabro que eu não poderia vencer, mas apenas sobreviver. Mesmo após sair do caminhão, a sensação de ser observado não me abandonou. Cada sombra, cada árvore, cada detalhe da estrada deserta parecia carregar a lembrança da presença que deslizou pelos meus piores pesadelos. Sobrevivi, mas sabia que aquela estrada e o que nela habita continuariam a me assombrar. A memória da criatura e do pacote persistiria, silenciosa e constante, lembrando-me que algumas viagens nunca terminam verdadeiramente. Se você ficou arrepiado com esta história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder as próximas aventuras. E prepare-se, porque a história 2 já está prestes a começar, trazendo ainda mais mistério e suspense nas estradas desertas. Fique atento e não desvie os olhos da tela. Saí do posto de combustível já passava da meia-noite. O caminhão pesado rangia sob o peso da carga, e a estrada diante de mim parecia um corredor sem fim, ladeado por árvores que se erguiam como torres sombrias, projetando sombras que se contorciam sobre o asfalto molhado. A neblina rasteira começava a subir, espessa e úmida, envolvendo tudo em um véu que transformava a paisagem em algo quase real.
Cada farol do caminhão iluminava apenas pequenos fragmentos da estrada, enquanto o restante permanecia mergulhado em trevas, criando a sensação de que algo poderia emergir a qualquer momento. O silêncio da madrugada era absoluto, mas carregado de uma presença invisível. O motor do caminhão ressoava baixo, ecoando pelo interior da cabine e se confundindo com o som distante de folhas e galhos sendo quebrados pelo vento. Meu corpo reagia a cada ruído inesperado. Cada estalo das árvores me fazia prender a respiração. A sensação de que não estava sozinho crescia a cada instante, como se a própria estrada estivesse observando, testando minha coragem. Foi quando percebi um movimento sutil entre as árvores à beira da estrada. Uma forma escura, imóvel, mas que parecia deslizar, como se flutuasse sobre o chão. Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um tronco ou um arbusto projetando sombras. Mas havia algo errado. A figura se movia de forma deliberada, mantendo uma distância constante do caminhão, acompanhando cada quilômetro que eu percorria. Meu estômago se contraiu. Um frio se espalhou pelas minhas costas, atravessando o casaco e o cinto de segurança, até os ossos. Cada reflexo no retrovisor parecia amplificar o que eu já sentia, como se os vidros da cabine pudessem me mostrar mais do que a realidade permitia. A estrada, que eu conhecia, transformava-se em algo vivo e ameaçador, como se respirasse, se movesse e me testasse. Enquanto avançava, detalhes cada vez mais sutis chamavam minha atenção. Galhos inclinados de forma antinatural, folhas que tremiam sem vento, sombras alongando-se e curvando de maneira impossível. Meu corpo estava tenso, mãos firmes no volante, ombros rígidos, pernas contraídas, respirando com dificuldade. A mente tentava racionalizar, mas cada tentativa era corroída pela sensação de ser vigiado, de que qualquer distração poderia ser fatal. A sensação de solidão nunca fora tão opressiva. O mundo lá fora parecia distorcido, distante, como se a estrada tivesse se isolado da realidade. E no meio daquela escuridão e neblina, a presença que eu ainda não podia compreender observava, silenciosa e paciente, aguardando o momento certo para se revelar. Cada quilômetro percorrido aumentava a certeza de que eu não estava apenas viajando. Eu estava entrando em algo que existia além do que os olhos humanos deveriam ver. Enquanto eu avançava pela estrada, o ar na cabine parecia mais pesado, quase sólido. A figura que percebera entre as árvores tornou-se mais definida à medida que a neblina se adensava. Agora podia distingui-la com mais clareza. Corpo humanoide, porém desproporcional, braços longos demais, cabeça ligeiramente inclinada, pele pálida e translúcida que refletia os faróis de forma estranha, quase como se fosse feita de fumaça condensada. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, penetrante, que parecia atravessar o vidro e vasculhar meus pensamentos mais íntimos. Não havia movimento comum nela, nenhum gesto natural. Apenas pairava, acompanhando cada quilômetro, silenciosa e impassível. O ar ao redor parecia gelar, tornando a respiração cada vez mais difícil. Cada batida do meu coração ecoava na cabine como um tambor, e a tensão física se tornava quase insuportável. Sentia meus músculos rígidos, ombros contraídos, mãos suando enquanto apertava o volante, incapaz de desviar o olhar. Olhei pelo retrovisor e, por um instante que pareceu durar uma eternidade, tive a impressão de que a figura estava dentro do caminhão, pairando sobre o banco de trás. Meu instinto gritou para fugir, mas minha mente tentou racionalizar. Era apenas cansaço, exaustão, paranoia causada pela estrada deserta. Mas o medo persistia, palpável, alimentado por cada sombra, cada estalo das árvores, cada curva que se prolongava infinitamente. Tentei ligar para alguém, qualquer pessoa que pudesse me assegurar que eu não estava sozinho. O telefone estava mudo, sem sinal, como se a própria estrada tivesse apagado qualquer conexão com o mundo exterior. O isolamento aumentou meu terror. Não havia ninguém para me ajudar, ninguém que pudesse acreditar no que eu via. A presença continuava ali, silenciosa e constante, flutuando entre a neblina e as árvores, indiferente à velocidade ou ao movimento do caminhão. Cada reflexo nos espelhos, cada sombra que se alongava na cabine, cada farol distante que iluminava momentaneamente a estrada parecia amplificar sua vigilância. Meu corpo reagia antes da mente. Cada músculo tenso, cada batida acelerada do coração, cada respiração curta era uma prova de que eu estava completamente à mercê daquela entidade invisível. A estrada nunca parecerá tão opressiva. O céu noturno,
coberto por nuvens, escondia qualquer estrela que pudesse me orientar. O mundo lá fora se estreitava, comprimindo-me dentro da cabine, onde a figura me observava com paciência quase cruel. Cada quilômetro percorrido tornava-se um teste, um aviso de que algo estava prestes a acontecer, algo que eu ainda não conseguia compreender, mas que sabia que não seria benigno. A neblina ao redor do caminhão tornou-se mais densa, engolindo a estrada e limitando minha visão a poucos metros à frente. Cada curva parecia se estender infinitamente, como se a estrada tivesse se transformado em um corredor sem fim, projetando-me para dentro de algo desconhecido. A figura que eu vinha sentindo não estava mais apenas nas sombras da floresta. Ela se aproximava, deslizando sobre o asfalto, flutuando sem tocar o chão de forma natural. Agora eu podia ver detalhes que antes passavam despercebidos. Os dedos longos e finos moviam-se lentamente, testando o espaço ao redor do caminhão, como se percebesse cada vibração da cabine. A pele pálida, quase transparente, revelava veias escuras que se contorciam de maneira antinatural. Os olhos brilhavam intensamente, penetrantes, e a cada instante parecia decifrar meus pensamentos mais íntimos, expondo cada medo, cada dúvida. O ar dentro da cabine tornou-se gelado, quase impossível de respirar. Meu corpo reagia com tensão extrema. Os ombros contraídos, mãos firmes no volante, cada músculo alerta, e ainda assim a sensação de impotência aumentava. Eu sabia que não poderia escapar apenas dirigindo mais rápido. A presença parecia transcender a lógica da realidade, seguindo-me com uma paciência aterrorizante. Tentei desviar o olhar, concentrar-me na estrada, mas meu instinto dizia que qualquer distração seria fatal. Cada sombra projetada pelas árvores, cada reflexo nos espelhos, cada detalhe da neblina parecia estar vivo, respondendo aos meus movimentos, reagindo à minha tensão. Um frio profundo subia da espinha até a nuca, e eu podia sentir o coração pulsando com força descontrolada, o medo se espalhando como fogo em meus nervos. Mesmo acelerando, a sensação de perseguição aumentava. A presença não se movia de forma previsível. Flutuava entre a neblina e os troncos, aparecendo ora à esquerda, ora à direita, sempre mantendo a mesma proximidade que me impedia de relaxar. Cada farol distante que surgia parecia oferecer apenas um alívio temporário, revelando ainda mais sua constante vigilância quando a neblina se fechava novamente. Eu estava cercado, não por mãos humanas, mas por algo que parecia existir além das leis normais da realidade. A estrada não era mais apenas um caminho. Era um espaço vivo, dominado pela criatura, projetando terror e antecipando cada meu passo. Cada quilômetro percorrido reforçava a certeza de que aquilo não era apenas uma aparição. Era uma força consciente, paciente, que me estudava, testando minha resistência, meu medo, meu instinto de sobrevivência. Decidi acelerar ao máximo, como se a própria velocidade pudesse me separar daquela presença que me assombrava. O motor do caminhão rugia, vibrando sob minhas mãos tensas, enquanto neblina se fechava ao redor das rodas como um manto sufocante. A estrada, que antes parecia apenas deserta, agora se transformava em um corredor vivo, estendendo-se infinitamente, dobrando-se e alongando-se, como se quisesse me prender naquele pesadelo. A criatura mantinha-se próxima, flutuando sobre o asfalto, indiferente à velocidade. Cada curva revelava sua forma de maneira intermitente, surgindo entre árvores e sombras, sempre exatamente onde eu esperava que não estivesse. Meu coração batia descompassado, cada músculo do meu corpo tensionado, cada respiração curta parecia insuficiente para manter minha consciência intacta. As árvores, moldadas pela neblina e pela escuridão, transformavam-se em barreiras ameaçadoras. Silhuetas retorcidas surgiam nos cantos da estrada, projetando sombras que pareciam ter vontade própria, enquanto minha mente lutava para distinguir entre o real e o imaginário. O ar gelado queimava meus pulmões, e uma sensação de claustrofobia tomou conta da cabine, como se o caminhão estivesse sendo comprimido de todos os lados. Cada farol de outro veículo à distância parecia um oásis de esperança, mas ao me aproximar, a presença reaparecia, silenciosa, insaciável, como se brincasse com minha percepção. Eu não podia simplesmente parar. A ideia de desacelerar me preenchia com um terror que ia além da racionalidade. A estrada se tornará um campo de caça, e eu era a presa, incapaz de prever o próximo movimento daquele ser. Meu cérebro buscava soluções, saídas impossíveis, qualquer brecha na realidade que pudesse me salvar.
Mas não havia nada além da neblina, das sombras, da sensação esmagadora de que eu estava sendo seguido por algo que não pertencia ao mundo comum. Cada quilômetro percorrido era uma luta pela sanidade, cada curva um teste de resistência, cada segundo um tormento interminável. A estrada parecia alongar-se indefinidamente, os minutos se esticando como horas. Eu sentia que não poderia sustentar aquele esforço por muito mais tempo, mas ao mesmo tempo sabia que qualquer hesitação poderia ser fatal. A criatura continuava lá, paciente, flutuando entre neblina e árvores, lembrando-me constantemente que eu não estava apenas viajando, eu estava tentando sobreviver a algo que não deveria existir. Finalmente, avistei luzes à frente. Um pequeno poço de combustível surgia como um oásis no meio da escuridão. Minhas mãos estavam rígidas no volante, meu corpo tremia e a respiração saía curta e irregular. O coração ainda batia descompassado, como se quisesse sair do peito, e cada músculo do meu corpo doía pela tensão acumulada durante toda a perseguição. Ao estacionar o caminhão, olhei para a estrada atrás de mim. A neblina se erguia lentamente, revelando apenas a escuridão comum da noite. Nada se movia. Nenhum sinal da criatura que me perseguira por tanto tempo. Um alívio inicial percorreu meu corpo, mas durou pouco. A sensação de ser observado permaneceu, mais intensa do que nunca. Quando virei a cabeça para dentro da cabine, meu sangue gelou. Um reflexo no vidro do retrovisor revelou algo que não deveria estar lá. Um rosto pálido distorcido no banco de trás, mesmo que eu não tivesse colocado ninguém ali. A pele translúcida, os olhos vazios e a expressão indiferente deixavam claro que aquilo não era humano. Eu estava sendo observado de dentro do meu próprio veículo, o local que deveria ser meu refúgio. A presença que perseguira meu caminhão durante quilômetros não estava apenas à espreita. Ela havia se infiltrado, silenciosa e paciente, aguardando o momento certo para se revelar totalmente. A realidade parecia se curvar ao seu redor. Cada sombra da cabine agora se tornava viva, cada reflexo no vidro parecia conter a sua vigilância silenciosa. Percebi então que a estrada silenciosa guardava segredos que jamais deveriam ser despertados. Eu sobrevivi, mas o medo se tornou parte de mim. Cada estrada deserta à noite, cada sombra que se movia de maneira suspeita, cada neblina densa me lembrava daquela criatura que deslizou pelos meus piores pesadelos. Eu não apenas tinha sido seguido, eu tinha sido marcado. Mesmo ao desligar o motor e sair do caminhão, a sensação persistia. A presença não precisava se mover, não precisava tocar-me. Ela estava lá, invisível aos outros, mas inegável para mim. Uma sombra que não deixaria meu espírito descansar, uma lembrança que me acompanharia a cada viagem, lembrando-me de que algumas estradas escondem horrores que o mundo prefere ignorar. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!